Estamos a poucos dias de uma data muito especial, a data em que se comemora a Páscoa. É uma data festiva e nós vimos aí as lojas estão se enchendo de ovos de chocolate. É uma data em que as pessoas dão e recebem chocolates. Nós vimos símbolos aparecendo como as velas, como o coelho, como os sinos e tantas outras coisas. De diversas formas essa data é celebrada e comemorada. Mas que data é essa e de onde ela surgiu? Como nasceu? Nós estamos falando da Páscoa e nós vamos nessa semana falar um pouco sobre essa data festiva. Nós vamos ver o que é a Páscoa, onde que ela surgiu, o que a Páscoa é para o cristão, o que nós podemos comer ou não na Páscoa, como celebrar esse dia da Páscoa e também o que é a morte e ressurreição de Cristo dentro dessa celebração. Então não perca nada, durante esta semana vamos tratar desse assunto. E o que é a Páscoa? A palavra Páscoa, ela vem de um termo da língua hebraica que significa Pesach. O que é Pesach no hebraico? Significa passar por cima, significa poupar. Mas de onde vem esse sentido e esse significado da palavra Páscoa? Para isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a Páscoa é um acontecimento histórico, você sabia? Quando nós estudamos a história do povo hebreu, nós vamos encontrar lá esse acontecimento que está situado em um tempo e um espaço. Que tempo é esse? Mais ou menos de 1300 até 1500 antes de Cristo, já que a gente não tem como dar uma datação exata. E onde aconteceu? No Egito. E nós vamos ver que esse fato aconteceu com o povo hebreu. Deus deu instruções a Moisés a respeito da Páscoa, a respeito desse fato, desse acontecimento lá no Egito. E para isso nós vamos ver também a Bíblia relatando em Êxodo 12 esse acontecimento, como essa Páscoa aconteceu. Deus chamou o Abraão, isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, eu quero ler com você o versículo 1, a Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, até então, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra é essa que Deus estava falando? Que povo é esse que Deus estava falando? Essa terra não é o Egito, essa terra é Canaã, mas o povo estava no Egito. Durante a história dos descendentes de Abraão, eles saíram de Canaã e foram para o Egito. E lá eles ficaram como escravos durante 400 anos, mais ou menos. Então a gente vai encontrar 400 anos o povo de Deus escravo no Egito. E aí Deus agora levanta um homem para tirar o povo do Egito e para levar para essa terra que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência. Em Êxodo capítulo 3, depois você pode ler o texto todo, nós vamos encontrar Deus chamando Moisés para essa missão. Olha o que diz Êxodo 3, versículo 7. Disse o Senhor, no caso a Moisés, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então a gente vê que nesse período os hebreus,
Esse povo que foi formado da descendência de Abraão estava lá no Egito, já havia 400 anos, escravizado pelo Egito. Faraó era quem governava o Egito nesse tempo. E a gente vê aqui em Êxodo 3, Deus levantando Moisés com essa missão de ir até o Egito e de livrar o povo dessa escravidão e levá-los para essa terra prometida lá desde Abraão. E Moisés obedece aquilo que Deus pediu a ele, aquilo que Deus comissionou ele para fazer, e ele vai para o Egito. Mas quando ele chega no Egito, Faraó não deixa o povo sair, Faraó não deixa o povo partir. Então, se você ler, nós vamos encontrar aí, se você ler em Êxodo, você vai encontrar toda essa história em Êxodo, você vai ver que algumas pragas, 9 pragas vêm sobre o Egito, mas mesmo assim Faraó não deixa o povo sair. E então vem a 10ª praga, que é exatamente a que interessa a nós aqui nesse momento, que é exatamente a instituição da Páscoa. A 10ª praga vem sobre o Egito e aí então o povo é livre do Egito, sai do Egito e vai para essa terra que Deus havia prometido. Essa narrativa, essa narração está em Êxodo capítulo 12. Eu quero ler com você quando realmente acontece esse fato dentro do Egito. Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Que mês é esse? É o mês de Abibe, depois chamado de Nissan. É o mês de abril do nosso calendário, março-abril. Porque quando a gente compara o nosso calendário com o calendário judaico, é a segunda metade do mês de março e a primeira metade do mês de abril. Então, exatamente nesse período, a primeira Páscoa foi instituída. E aí no verso 3, Êxodo continua dizendo: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Olha Deus dando as primeiras instruções aí para Moisés de como o povo deveria se organizar nesse dia. No 10º dia separaria o cordeiro, 14º dia o cordeiro deveria ser morto e eles deveriam se reunir para comer a carne desse animal. E aí Deus dá essas instruções, ela deve ser um cordeiro de 1 ano. Por que de 1 ano? A gente vai entender que é o tempo da maturidade desse animal, é quando ele alcança a maturidade. E sem defeito, a gente vai ver também nos próximos vídeos que isso tem um simbolismo muito, muito importante. Então guarda essa informação. E Deus diz mais: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então no 14º se reuniam, sacrificavam e... Verso 7, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerão o animal. Então sacrificariam o animal, assariam esse animal, se reuniriam para comer, mas antes passariam nas vegas e nas laterais das portas esse sangue. E por que isso deveria acontecer? Olha o verso 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a primeira vez em que a palavra Páscoa é mencionada na Bíblia. Lembra do significado? Passar por cima, poupar, que é o que significa Páscoa no hebraico. Mas por que esse significado? Agora nós vamos ver. Olha o que a Bíblia diz no verso 12.
Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, olha o porquê passar o sangue, será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, naquela noite, como Deus disse, aconteceu. O anjo da morte passou e em todas as casas onde não havia o sangue nas portas, todos os primogênitos morreram. Mas onde havia o sangue nas portas, ninguém morreu. Eles foram poupados. Pesache, serem poupados, passar por cima, eles foram poupados da morte. Esse é o fato histórico, um acontecimento que marca o início da Páscoa. E daí nós vamos encontrar depois Deus dando instruções a Israel para tornar esse acontecimento em um memorial, para que eles pudessem se lembrar de que Deus os tirou, os livrou do Egito e os levou para aquela terra que ele havia prometido. E aí em Deuteronômio 16 nós vamos encontrar aí o segundo sentido da Páscoa, que é essa Páscoa como um memorial, uma lembrança de algo que havia acontecido. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abibe de noite ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. E aí Deus vai continuar dando instruções de como esse memorial deveria ser realizado. E o povo de Israel observou, ele continuou realizando esse memorial durante todo o Antigo Testamento e até nos dias de Jesus, com algumas alterações, algumas mudanças, algumas adaptações por causa de vários acontecimentos na vida desse povo, mas foi algo que foi observado. Uma vez por ano, eles deveriam celebrar a Páscoa como memorial desse livramento do Egito. A gente vai ter uma clareza disso, ou vai ter aí um apontamento disso em Josué 5:10. Quando o povo entra em Canaã, Josué, juntamente com o povo, celebra a Páscoa. Olha o que a Bíblia diz. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Está em Josué 5:10. Depois, em 2 Crônicas 30, nós vamos encontrar o rei de Israel celebrando a Páscoa. 2 Crônicas 31, Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Depois nós vamos ver Josias, outro rei de Israel, também celebrando aí a Páscoa. Em 2 Crônicas 35, Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi abatido no dia 14 do primeiro mês. E nos tempos de Jesus, também eles celebravam a Páscoa, tinha esse memorial. Sim, em Mateus, a gente vai encontrar aí Mateus 26, do verso 17 ao 30. Nós vamos encontrar Jesus dando orientações sobre a celebração da Páscoa. Olha o que aqui diz a Bíblia, Mateus 26, verso 17. Do 17 ao 30, mas eu vou ler o 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Verso 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Verso 20, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Esse foi um pequeno resumo aí do que é a Páscoa, de como é a origem da Páscoa, desse acontecimento histórico que está na história do povo hebreu,
dessa Páscoa como um memorial desse livramento que Deus deu a Israel. Mas nós temos muito mais sobre a Páscoa que você vai ver nos próximos dias. Então não perca nada e esteja com a gente durante essa semana.